Bom dia, meu nome é Maria Elza, né? Peço desculpa porque fiz esse canal bastante tempo, mas o nome do canal é Testemunho de Jesus. E ainda não tinha, né, gravado aqui um testemunho, mas hoje eu resolvi gravar aqui um testemunho, né, do que o milagre que Nossa Senhora realizou em minha vida, na vida do meu filho, David, né, Lima de Almeida, um milagre. Que nunca vou esquecer desse milagre que Jesus realizou na vida do meu filho David, intermédio da intercessão da Nossa Senhora das Graças. O meu filho, né, com 2 anos, ele deu a solitária, né, no intestino. Aí dei os medicamentos para ele, para poder matar o verme. E eu achando que o verme tinha morrido, assim, para ver se o médico tinha morrido, eu devo ter feito mais ou menos 3, 4 exames para ver se tinha morrido. Fazia pelo posto, pagava particular para ver se tinha morrido. Aí chegou o ponto que o farmacêutico falou para mim que não precisava de eu fazer mais o exame dele, porque esse verme já tinha morrido. Era solitária que tinha dado no intestino. E aí passou um ano depois, eu tive um problema de saúde, vim para Belo Horizonte para poder fazer um tratamento aqui. Deixei meu filho com minha mãe com 2 anos, para minha mãe tomar conta dele lá. E vim para cá. Aí retornei para lá, para minha terra natal, né? Minha mãe me conta que meu filho tinha dado uma crise de convulsões, que ele ficou 2 horas desmaiado. E que minha mãe pensou que eu ia chegar lá e encontrar meu filho enterrado, né? Aí, preocupado com aquela situação, procurei o farmacêutico, perguntei para eles o que era aquela crise, porque será que não era aquela solitária que tinha dado o intestino? Aí ele falou que não era por causa daquele, podia ser reação de nervoso, mas não era o verme, não. Aí, eu não conformando com aquela resposta que o farmacêutico me deu, resolvi vir para Belo Horizonte para poder fazer o tratamento, para poder olhar o que era a causa daquela crise que ele tinha dado. Aí meu filho foi diagnosticado com cisticercose de solitária no cérebro. E o médico falou para mim o seguinte, que não teria como fazer nada por ele, porque não tinha como operar. Que a solução do meu filho mesmo era ele tomar o Gardenal pro resto da vida. Eu perguntei para ele assim, doutor, por que não pode fazer essa cirurgia? Ele falou assim, eu vou te dar um exemplo. Faz uma massa de bolo e rala o queijo, coloca em cima do bolo e coloca no forno para assar. Depois que tiver assado, você tenta tirar para ver o que vai acontecer. Então eu entendi que esse cisticercose solitária estava em um lugar no cérebro dele que não podia ser retirado. E o médico falou para mim que estava vivo lá no cérebro dele, estava vivo e tinha probabilidade daqueles ovos procriar e meu filho ficar até doido. E falou que não tinha como fazer nada, que a solução era tomar um remédio pro resto da vida. Quando ele falou para mim essa palavra, que não teria como fazer nada para ele, eu fiquei em silêncio, levei meu pensamento a Deus e falei assim, olha, você está falando, mas Jesus não falou para mim que não tem solução. Aí voltei para minha casa com meu coração partido de tristeza, de saber que o meu filho estava com um problema, que não tinha como fazer nada por ele, somente mesmo um milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí voltei para casa e comecei nas orações, pedindo Jesus, pedindo intercessão de Nossa Senhora, a cura do meu filho. Às vezes o meu filho estava dormindo, eu levava a mão, punha a mão na cabeça dele e falava com Jesus, né? Para poder ter misericórdia. Rezava para Nossa Senhora também, interceder Jesus na cura dele. Aí meu filho passou por ele ter esse problema, o médico indicou que eu colocasse ele numa escola especializada. Coloquei ele na escola especializada, onde eu tinha que levar ele para essa escola, eu deixava ele o dia todo e de tardinha eu pegava. Eu fazia esse percurso 2 vezes no dia. Eu levava ele lá, deixava ele, e na volta eu tinha que subir um morro a pique, de uma meia hora mais ou menos. Isso foi durante 8 anos que eu fiz esse percurso. Levava ele, deixava lá, voltava até certa distância de ônibus.
Aí descia no meio da viagem e pegava um morro que eu tinha que andar para subir ele pelo menos meia hora. Foi esse percurso que eu fiz durante 8 anos. Ao chegar em minha casa, tinha um morro, né? E a minha casa estava mais embaixo. E eu sentava naquele morro e ficava ali conversando com Deus, conversando com a Nossa Senhora, né? Falava com ela que não estava aguentando aquela vida de ver meu filho sofrer. Meu filho tinha uma dor, além dele sentir as crises, ele tinha uma dor na barriga terrível. Que quando ele sentia essa dor na barriga, parecia que ele perdia a consciência. Levava ele ao médico, o médico falava, pois esse problema tem que consultar com o pediatra. Aí eu levava para o pediatra. Chega lá o pediatra, não, tem que consultar com o neuro. Ficava um julgando pelo outro. E eu em oração, oração, oração. Quando fez mais ou menos 5 anos que eu estava em oração para ele, pedindo a Jesus, né, pedindo Nossa Senhora que levasse minhas orações a Deus na cura do meu filho. E nesse intervalo desse tempo que eu estava pelejando com meu filho assim, eu ficava em oração constante, mas ninguém via alegria no meu rosto. Eu não comemorava mais festa nenhuma na minha casa. Eu não comemorava aniversário, eu não comemorava Natal. Quando foi um dia de Natal, que estava todo mundo comemorando o Natal, à meia-noite, né, de 24 para 25, estava todo mundo fazendo festa, comemorando esse dia. Eu deitei na minha cama e falei com Jesus assim. Eu falei, oh meu Deus, hoje está todo mundo comemorando o Natal, mas o Senhor vê todas as coisas, o Senhor sabe. Então, desde quando meu filho teve esse diagnóstico, eu nunca mais fui a mesma. Eu rezo para o Senhor constante, pedindo, né, Nossa Senhora para interceder ao Senhor na cura do meu filho. Mas eu não tenho alegria mais de comemorar nada, de fazer nem uma ceia na minha casa. E o Senhor sabe que eu sou uma filha que nunca fiz questão de receber presente. Mas nesse dia de hoje, eu gostaria de receber um presente que só o Senhor pode me conceder, junto com Nossa Senhora, que é a cura do meu filho. Esse é um presente que eu desejaria ganhar nesse dia de hoje. Aí falei essa palavra, né? No dia 25, deitada na minha cama, eu fiz essa oração falando com Jesus. E continuei com minhas orações. Quando fez mais ou menos 6 anos, mais ou menos, meu esposo já trabalhava na empresa, né? Bastante tempo, que tinha convênio. Eu falei com meu esposo assim, olha, já tem mais de 5 anos que eu estou em oração, pedindo a Jesus, com a intercessão de Nossa Senhora, a cura do nosso filho. Eu vou mudar de médico agora e vou ver qual é. Eu vou ver a opinião de outra médica. O que ela vai falar? Esse médico falou que não tinha cura, né? Que não tinha como fazer nada. Eu vou mudar de médico para poder ver. Para poder ver qual a opinião, para me ouvir qual a opinião dela, se vai ser a mesma opinião que esse médico, né, falou lá que não tinha cura. Aí, marquei uma consulta para o meu filho, né? No convênio. E fui e consultei ele com a médica, como que se eu não soubesse o que ele tinha, mas eu já sabia. Quando eu contei para ela o problema dele, ela falou assim para mim, ô mãe, o seu filho está com suspeita de ter cisticercose de solitária na cabeça. Mas se estiver vivo, tem um tratamento. Quando ela falou para mim assim, nossa, mas eu fiquei com imensa alegria no meu coração. E voltei para casa, toda feliz, e fui em busca para poder fazer o exame. Quando eu cheguei lá, que eu apresentei o pedido de exame, aí me informaram que eu teria que pagar uma tabela, chama AMB, porque o convênio não cobraria tudo. E eu teria que pagar metade. E a empresa pagaria metade. Aí voltei para casa, fui conversar com meu esposo sobre isso. Meu esposo, quando eu falei com meu esposo que nós teríamos que pagar pelo menos a metade desse exame, né? Porque o convênio não cobria tudo, que eu ia fazer esse exame, que eu tinha certeza que Jesus já tinha feito um milagre na vida do meu filho, através de Nossa Senhora, intercessão de Nossa Senhora, que eu queria fazer esse exame.
o meu esposo, quando eu falei para ele que eu precisava da metade desse dinheiro, ele virou para mim e falou assim: ô Elza, sinto muito, mas eu não vou te dar dinheiro para você fazer o exame dele, não. Porque você já sabe que o problema dele não tem cura. Quando ele falou essa palavra para mim, eu não respondi ele nada. Guardei em silêncio essa palavra que ele falou, mas a lágrima desceu no meu olho. Quando ele falou que não ia me dar nem um centavo para me pagar o exame dele, porque eu já sabia que o problema dele não tinha cura. Fiquei em silêncio e chorei também em silêncio. E dali para frente, eu comecei a percorrer em busca de um trabalho para ver se eu pagaria o exame dele. Aí Deus foi tão maravilhoso comigo que o primeiro lugar que eu bati procurando emprego me concedeu a vaga de emprego. Era auxiliar de limpeza, para poder trabalhar na escola, né, como auxiliar de limpeza. Aí o primeiro pagamento que eu peguei, eu fui lá e renovei novamente o pedido e fiz, né, e o exame dele, a tomografia dele. Aí quando a tomografia estava pronta, eu retornei à médica para ela olhar o resultado do exame dele. Quando ela olhou o resultado do exame dele, ela falou para mim assim: ô mãe, houve um milagre aqui. Seu filho não vai precisar de fazer o tratamento mais. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou assim: o cisticercose que estava vivo na cabeça dele calcificou. Não vai precisar mais dele fazer esse tratamento. E eu perguntei para ele: e quanto essa medicação que ele está tomando? Ele vai continuar a tomar esse remédio? Ela falou: ele vai tomar por um tempo, porque está novo ainda, mas quando o organismo dele estiver mais velho, ele virar rapaz, ele não vai precisar tomar esse remédio mais. Pois meu filho ficou curado. Graças a Deus, intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Então, em agradecimento, esse milagre que eu recebi de Jesus na vida do meu filho, eu tive a graça de compor uma pequena música, mas fala, né, do milagre que Jesus realizou na minha vida. Então eu compus essa música e não comentei nada com ninguém. Aí quando foi um dia eu cantei ela para o meu filho. Meu filho chorou demais. Meu filho chorou muito. E meu esposo também. O meu esposo chorou. Mas eu acho que o meu esposo chorou, não foi mesmo. Ele chorou por ele não ter tido, né, a fé que eu tive. Que ele não acreditou que nosso filho poderia ficar curado. Aí ele gosta que eu cante essa música, mas eu nem gosto de cantar não, porque quando eu canto ele chora, né? E eu não, meu esposo chora quando eu canto ela. Um dia eu falei para ele, sabe? Eu acho que você chora, não foi porque nosso filho ficou curado. Eu acho que você chora de remorso, porque você me negou um remédio, me negou um dinheiro para mim pagar o exame do nosso filho pela falta de fé. Porque você não acreditou que Jesus poderia realizar na vida do nosso filho um milagre. Porque o nosso filho foi desenganado por médico e ele, né, ficou curado. E você não acreditou que Jesus poderia realizar na vida do nosso filho esse milagre. Então eu compus essa música assim. Ela é pequena, mas é uma música que fala do milagre que Jesus realizou na vida do nosso filho. Era uma noite de Natal, eu estava desesperada, que o meu filho estava doente e também desenganado, deitada em minha cama. Eu pedi ao nosso Senhor que enviasse a cura dele, que tirasse aquela dor. Por isto que eu estou aqui, para agradecer o nosso Senhor
pela cura do meu menino, que ele me enviou. Era uma noite de Natal, eu estava desesperada, que o meu filho estava doente e também desenganado, deitada em minha cama. Eu pedi ao nosso Senhor que enviasse a cura dele, que tirasse aquela dor. Por isto que eu estou aqui, para agradecer o nosso Senhor pela cura do meu menino, que ele me enviou. Então, eu peço a vocês que tenham fé e nunca esquece que nós temos uma mãe no céu. Ela é a mãe de Jesus e a nossa mãe. E ela está todos os dias ao nosso lado para nos ajudar a ter fé, para interceder a Jesus nas nossas vidas e em nossos problemas. Então eu peço a vocês todos, não abandone, nós temos que amar Jesus em primeiro lugar, mas não podemos também desprezar a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela é mãe de Deus e nossa mãe. Um bom dia a todos. Que Jesus abençoe os nossos dias, né? Esses dias de tribulações que nós estamos passando por causa dessa pandemia. Mas tenha fé que Jesus e a nossa Mãe Maria Santíssima está do nosso lado, está nos protegendo e nos dando força para nós suportar todas as tribulações que possam surgir no nosso dia a dia. Um bom dia a todos. Maria Elza de Lima Almeida. Sou católica e apostólica romana.